Recebemos para falar um pouco mais desse assunto a professora Helena Simões, que é docente do curso de Direito e também é doutora em Educação. Seja muito bem-vinda ao Observatório TV, professora. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer ao Observatório da Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece que a senhora tenha aceitado o nosso convite para conversar um pouco mais, né, sobre os direitos humanos e essa relação que ele tem com a educação. E daí eu já faço a minha primeira pergunta. Qual é a importância dessa relação dos direitos humanos estarem na educação, né, nessa aplicabilidade da educação? Ótima pergunta, Vinícius. Claro que quando a gente fala em educação e a gente fala em direitos humanos, a gente vai falar de dois institutos com conceitos próprios, com estudos próprios, mas quando a gente se aprofunda nesse estudo e vai entender um pouquinho o que é um e o que é outro, a gente vai ver que há uma relação muito próxima, uma relação umbilical mesmo entre direitos humanos e educação. Então, quando a gente fala em educação, por exemplo, a gente está falando necessariamente de um processo de desenvolvimento pessoal que ele ocorre com o acesso a conhecimento, a troca de experiências, para que a pessoa crie determinada autonomia, mas uma autonomia para viver em sociedade, uma autonomia para viver na coletividade. E aí, quando a gente vai buscar o conceito de direitos humanos, a gente vai verificar que é um conceito que também nasce de um processo que pode ser institucional, por meio de normas, tratados internacionais, leis, e por meio também de políticas públicas, né? E é um processo social também, em que as pessoas elas vão buscar a dignidade da pessoa humana, que é a qualidade de vida que todos nós queremos, tanto individualmente quanto coletivamente, para viver em conjunto. Então, você está vendo que a gente percebe que a gente está falando de coisas muito parecidas, e aí, quando a gente junta os dois, quando a gente fala de educação e direitos humanos, a gente está falando justamente de promover esses direitos humanos por meio de uma conscientização, de um processo formativo que nós esperamos que gere uma ação também, né? Então, assim, a educação em direitos humanos é um processo em que nós tomamos a consciência de que todo sujeito é único, toda pessoa é única, ela tem um valor por si só e ela precisa reconhecer-se como tal e reconhecer o outro nessa mesma condição. Então, a luta pela educação em direitos humanos está necessariamente ligada a um processo de conscientização de nós, todos nós, num sistema de igualdade, como sujeitos de direito, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Entendi. Assim, a gente sabe que esses tratados dos direitos humanos, eles são, de certa maneira, a gente pode falar que são muito recentes, né? E como que, a partir deles, né, foi criada essa relação de modo prático mesmo na educação? Como é que foi que, enfim, as entidades responsáveis pela educação no Brasil, né, o Ministério da Educação, fizeram essa implementação dentro das escolas de ensino básico, na educação formal mesmo das crianças, né, brasileiras, enfim, de todos os estudantes, de modo geral? Você está certo quando você diz que é algo muito novo, realmente. No âmbito internacional, a gente vai falar de direitos humanos após, principalmente, né, foi consolidado após a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai falar de educação em direitos humanos praticamente agora, no final da década de 80, nos anos de 1990, quando o mundo percebeu que era necessária realmente essa proteção e essa conscientização para reduzir cada vez mais as violações de direitos humanos. Então, a gente está falando já na virada do século e num fortalecimento a partir dos anos 2000. Então, houve essa discussão mundialmente, inclusive as Nações Unidas, ela chama
entre 95 e 2004 de década das Nações Unidas para a educação em matéria de direitos humanos. Veja quão recente é. E a partir de toda essa década de discussão de educação e direitos humanos, houve uma necessidade de todos os países se adequarem a essa nova política. Foi quando no Brasil, então, foi proposta uma política chamada Programa Nacional de Direitos Humanos, ainda no final da década de 90, que se fortaleceu promovendo o que a gente chama de Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que foi a sua última versão, vigente até hoje, é de 2006. Então, esse Plano de Educação e Direitos Humanos, que não é efetivamente uma lei, mas uma política pública que nasce do Estado Nacional e ela propõe que essa política irradie para os estados e municípios. Ela também diz que não necessariamente essa educação de direitos humanos vai ocorrer somente na escola formal, mas também num processo de educação não formal, também num processo de educação da segurança pública, do sistema de justiça, também no processo de comunicação. Então, existe um eixo chamado do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, chamado Educação e Mídia, chamando como corresponsável a mídia também para esse processo educacional e de conscientização. E aí, essa política pública, ela veio com uma força só de recomendação. Os estados, as escolas não eram obrigadas a efetivá-la. Foi quando, em 2012, o Conselho Nacional de Educação disse, não, então a gente vai transformar isso em obrigação. E aí foi aprovada as diretrizes nacionais para a educação de direitos humanos. E aí, a partir daí, sim, a educação básica e a educação superior tinham ou têm a obrigação de ofertar essa prática em educação e direitos humanos, que a própria lei diz pode ser num formato de disciplina, de conteúdo em direitos humanos propriamente dita, pode ser de uma forma transversal, ou seja, discutir questões atinentes aos direitos humanos. Dentro da grade já existente, né? Existente. Né? Então, é possível trazer a discussão dos direitos humanos propriamente dita como uma disciplina. Isso tem acontecido, por exemplo, na educação superior. Em alguns cursos, como o curso de Direito, alguns cursos de Ciência Política, você já identifica o curso de Direito, a disciplina de Direitos Humanos na educação superior, é mais fácil de encontrar. Na educação básica, a gente está falando muito mais de um processo de conscientização a partir de temas transversais. Então, tratar sobre o racismo na escola, questões de gênero e sexualidade na escola, questão do bullying, né, dos direitos da criança e do adolescente, do idoso. Então, vem num formato de conscientização mais transversal. A partir disso, eu queria lhe perguntar, houve algum preparo para os professores lidarem com essa transversalidade dos direitos humanos dentro da grade curricular já existente, principalmente os professores do ensino básico, né, do ensino fundamental, ensino médio brasileiro? E já dentro dessa minha pergunta, colocar uma outra situação. A gente sabe que nos últimos anos, aqui no Brasil, houve uma certa política, umas certas ações que querem meio que transformar os direitos humanos em algo negativo, né? Aquela praxe assim, que foi usada de maneira muito ampla para combater os direitos humanos foi que direitos humanos é direito para bandido. Foi criado essa imagem, digamos assim, negativa e também, de certo modo, irreal dos direitos humanos. Então, como que os professores lidam, às vezes, com os pais ou lidam com essa matéria? Como eles foram preparados para poder lidar com toda essa questão? Eu acho que você tocou aí num dos grandes desafios para a educação em direitos humanos. Porque para a gente alcançar essa criança na escola e para a gente alcançar, inclusive, esse aluno da graduação, a gente está falando necessariamente de uma formação desse professor. E aí, esse é o grande desafio, porque a gente precisa de uma política de Estado de educação em direitos humanos. A gente não pode falar somente
de um processo que foi normatizado. O distanciamento entre o que está na norma e o que é, inclusive, uma obrigação no processo educacional, está muito distante do que se tornou, ou deveria ter se tornado, uma política institucional, uma política de Estado. Então, a gente vê que houve iniciativa, especialmente logo após a publicação do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, havia uma secretaria própria, Secretaria Especial de Direitos Humanos, uma secretaria que era vinculada primeiro ao Ministério da Justiça e depois à própria Presidência da República. Então, veja que isso tinha um certo lugar. Então, nessa época, você viu projetos de formação mais amplos e alcançaram alguma parte do Brasil, mas não alcançou o mínimo aceitável para que pudesse replicar e hoje ser uma realidade. Então, a gente verifica isso justamente quando há um espaço de 10, 14 anos depois da política, em que poucos foram os professores que se formaram e entenderam essa questão dos direitos humanos para replicar, para ser um vetor dessa política de educação e direitos humanos. Então, essa meia-culpa estatal deve existir na medida em que nem os professores tiveram acesso amplamente, massivamente a essa formação para chegar até a criança, para chegar até o aluno, seja ele da educação básica ou da educação superior, seja essa ideia ainda massificada, né, do senso comum de não reconhecer os direitos humanos como um direito de si, como um direito da sua família, como um direito do seu vizinho, como um direito de todos nós. Há uma personificação justamente pela ausência de conhecimento, de conscientização em relação ao que é os direitos humanos, há uma personificação dos direitos humanos como um direito que está vinculado ao sistema prisional, a uma proteção do bandido, a um processo de vitimização das pessoas que estão sofrendo. Então, a pessoa não se enxerga como um sujeito que precisa e que está relacionada aos direitos humanos. Ela vê os direitos humanos personificados longe dela. E aí isso é um equívoco que também é um desafio para a educação de direitos humanos, sabe? A gente ainda não superou isso especificamente. E a gente tem certeza disso agora nesses momentos de polarização, não é? Quando a gente enxerga que há realmente pessoas que não conseguem se ver como pessoas que possuem esses direitos humanos, como os direitos civis, como os direitos sociais, não se enxergam reconhecidas como atuantes nesse direito. Certo. Agora, como você já falou, né, é uma dificuldade muito grande essa formação dos professores em âmbito nacional, mas eu queria trazer para um âmbito mais local, né? Como que a gente pode falar aqui, porque a sua formação é muito disso, né? O seu doutorado está focado em educação da Amazônia. Então, falando de Amazônia, falando mais estritamente do estado do Amapá, como é que é essa realidade da educação básica que da educação básica e também a gente pode falar da educação superior, né? Que é tão complicado se dar mesmo aquele ensino prático, aquele ensino que já está dentro daquela grade por diversas situações estruturais, situações de formação, a situação da realidade das nossas escolas e das nossas universidades da Amazônia, né? Como que ainda ter mais esse ponto, né? Acho que nem é ter mais, porque esse ponto pode ser tratado de modo transversal, como você falou, né? Mas como é que é essa realidade dessa transversalidade dos direitos humanos dentro da educação nas universidades e escolas da Amazônia, especificamente do Amapá? Do Amapá. A gente também tem esse desafio por causa das nossas peculiaridades, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos e educação em direitos humanos na Amazônia, a gente está falando sobre a especificação desse sujeito que também é diferenciado. Aqui nós temos ribeirinhos, aqui nós temos uma população indígena que é maior do que a de muitas outras regiões do Brasil. Aqui nós temos uma população quilombola também, que deveria possuir um olhar específico em relação ao processo educacional dos direitos humanos.
e a gente vê uma defasagem nesse espaço de processo educacional, no sentido de que, quando você olha, por exemplo, os comitês estaduais de direitos humanos, você vai ver, num estudo, por exemplo, de 2010, que o Amapá era um dos 7 estados únicos que não possuíam esse comitê, entendeu? A gente percebe também, de forma que eu vou te dizer, empiricamente falando, através de processos de seleção de professores da educação básica que querem cursar o mestrado em educação, quanto eles lutam para ser ouvidos como pessoas que querem discutir temas transversais na educação básica. Então, a gente vê a luta desses professores muito solitária, justamente porque não é uma política institucional no estado do Amapá. Nós tivemos, em 2016, a aprovação de uma resolução, é uma resolução 97 de 2016, do Conselho Estadual de Educação, que veio regulamentar essa política nacional de educação e direitos humanos. Ela veio regulamentar no Estado. E veja quão tardiamente ela veio regulamentar toda essa discussão e essa temática tão atual. Quando você vai discutir essas questões na ponta, na escola, com o professor, tanto não é uma política de Estado que ele não conhece. Quando você vai verificar essa efetividade na escola da educação básica, você vê uma atuação muito particular, por exemplo, daquele professor de sociologia, daquele professor de história, que inclusive sofre rechaço, bullying por dizer, olha, aquele professor que discute racismo, discute direitos humanos, isso porque é uma questão da disciplina dele. Então, assim, ainda é uma questão extremamente fragmentada. Os próprios pais, né, têm esse tipo de posicionamento. E os próprios pais, eles são contrários, alguns, à discussão dentro da escola, né? A gente tem visto algumas lutas de pais que prejudicam professores que estão nessa luta, trazendo essa discussão para dentro da escola e cumprindo o que diz a própria legislação nacional e estadual sobre a educação em direitos humanos. Então, você vai ver que é um desconhecimento amplo, massivo da população em relação ao que se quer discutir, né? E se tem um grupo político, né, que ainda incentiva isso. Eu acho que uma expressão muito clara dentro disso é o projeto Escola Sem Partido, né, que foi debatido em tantas assembleias estaduais quanto no Congresso Nacional. Tanto no Congresso Nacional, a gente estava fazendo um estudo, eu e um aluno de iniciação científica, sobre as decisões judiciais em relação aos projetos de escola sem partido no Brasil. Ele já foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, mas você viu que ela tomou conta do Brasil inteiro, se não em âmbito nacional, por meio de aprovação, mas no âmbito estadual, por meio de várias aprovações nos estados. Então, assim, é um entendimento equivocado do que é essa discussão em educação e direitos humanos no país, justamente por uma educação que se tem de treinamento, de reprodução do que está posto. A gente não consegue efetivamente transicionar para uma educação emancipadora, aquela que questiona, aquela que tira do lugar da dominação, ela amedronta bastante esse status quo, e as pessoas têm medo disso. Por isso essa luta por não se discutir certos assuntos, que a gente vai mexer com um padrão que está naturalizado em muita gente, e muita gente tem medo disso, não é? Uhum. Não tratar o aluno simplesmente como uma máquina, né? E o professor também como uma máquina, onde o professor só está ali para dar aula e o aluno receber aquele conhecimento. Não fazer uma construção coletiva, né? Entre o professor, entre o aluno, lidando com a realidade social de cada um, lidando com as suas histórias, a sua territorialidade, enfim, né? Com tudo isso para que tenha um crescimento de um cidadão realmente crítico, né? Exatamente. A gente fala em escola, a gente tem que entender que a gente está falando de um processo cognitivo e afetivo também. A escola, quando a gente fala em emancipação, parece uma palavra de lugar comum, mas não é.
o processo de emancipação na escola está justamente reservado àquela questão de abertura para o mundo, para desenvolver uma capacidade de ler a realidade na qual a sua não é igual a de outro, de ler uma realidade em que você também é corresponsável por tudo que acontece no mundo, não é? Então, é uma luta difícil. Talvez esses sejam os dois principais desafios, né, da educação. Essa superação dessa reprodução e a necessidade de você aprender, realizar uma aprendizagem autoral. Pedro Demos sempre diz isso. A escola ela não serve para reproduzir, porque senão ela não educou. A escola ela deve servir justamente para emancipar, para te tirar de um lugar de aprendizado comum e para te colocar no lugar de questionar, de entender por que uns têm acesso a algumas coisas e outros não. Por que quando a gente identifica dados, eles demonstram tantas violações de direitos humanos e que ninguém quer falar sobre? Por que quando a gente vê o ranking do Brasil no feminicídio, a gente vê que ele está em 5º lugar? Por que quando a gente vê o número de homicídios no Brasil, a gente vê que as maiores vítimas são de pessoas negras? Por que o Brasil está em 2º lugar em concentração de renda? Isso são informações, são dados quantitativos que precisam dizer algo para a gente, né? E a gente precisa discutir isso aonde? Na escola, porque se a gente reproduz o mesmo, a gente não discute esse tipo de coisa, né? E aí Até porque a escola, né, é o primeiro ambiente onde o indivíduo entende que ele está vivendo em coletividade, né? Que ele não está ali isolado dentro daquela bolha, dentro da realidade familiar e social dele, mas que existem diversas outras sociedades que a gente precisa saber de respeitar as diferenças, né? Respeitar a individualidade de cada um. E é o primeiro modo de se viver em coletividade. Socializar. Os 2 elementos da educação são esses: você desenvolver-se para autonomia e para socialização, né? É o lugar que você vai sair, você vai encontrar o diferente. E esse diferente, ele é ruim para mim? Eu não preciso entendê-lo no seu entorno, né? Esse é o grande objetivo da educação em direitos humanos, que a gente precisa massificar. Certo. Então, a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Acho que foi extremamente esclarecedora. Se a senhora quiser deixar mais alguma informação que acha necessário em relação à educação e direitos humanos, pode ficar à vontade. E já lhe agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite e ter conversado com o Observatório TV. Eu que agradeço imensamente o convite. Eu queria deixar para o público a abertura para estudar, para conhecer mais a educação em direitos humanos. Estou aberta às discussões, a temáticas. Nós temos um grupo de pesquisa chamado Estudos em Direitos Humanos, Educação e Sociedade. Então, assim, nós fazemos hoje parte da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Amapá, vinculada ao curso de Direito. Então, nós estamos abertos para parcerias, para ouvir movimentos. É a primeira clínica vinculada ao curso de Direito aqui no estado do Amapá. Então, a gente quer crescer e a gente vê no Observatório da Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas uma equipe de grandes parceiros, né, para a gente. E queria dizer que a gente precisa continuar exercitando o verbo esperançar de Paulo Freire, dizer que nós devemos, nesse momento, continuar resistindo e acreditando na força da união para efetivar os direitos humanos. Então, assim, segundo Paulo Freire, a guerra perdida, a luta perdida é a luta que se abandona. Então, a gente tem que se unir, não se abandonar e estar sempre a postos. E eu sinto que a equipe do Observatório faz muito isso e vocês estão de parabéns. A gente agradece demais, novamente, por você estar aqui, pelos elogios. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de acessar o site do Observatório para ter mais informações. É observatoriodh.com.br e as nossas redes sociais, ObservaDH. Não esqueça também de conferir os nossos podcasts.
Observatório no Rádio, no Spotify, Castbox e SoundCloud, e o nosso canal do YouTube, Observatório TV. Obrigado e até a próxima.